Tem gente que acha que, fala para mim, fala, Thaís, eu tô me sentindo tão mal, eu tô tão mal. Às vezes não é, né, da pessoa, é do ambiente que ela vive. Às vezes o petzinho dela também tá doente, às vezes não é nem do tutor, é do ambiente que ele vive. Então é importante as pessoas entenderem, né, para pedir ajuda, não só a ajuda de médicos da Terra, mas também, né, para complementar a ajuda espiritual. Exatamente, você que está aí, nós vamos entrar nesses tópicos que são muito pedidos pelas pessoas, a Thaís já esteve aqui diversas vezes, então se mantenha até o final, coloque seus comentários, suas observações, lembra do like, do compartilhamento. Thaís, a gente está sempre falando sobre a questão dos ambientes, muitas pessoas às vezes negligenciam isso ou falam que é impressão, né? Uhum. E quem é sensitivo tem uma outra percepção em relação a isso. Mas, de fato, como é que a gente consegue classificar, em termos assim gerais, né, dentro do trabalho que você faz e das percepções, como classificar um ambiente carregado? Tá. Bom, primeiro, sempre que a gente entra em algum lugar, você sente aquilo, né? Fala, nossa, quantas vezes que a gente já falou sem saber que estava tendo uma mediunidade. Muitas pessoas, inclusive, perguntam para mim: todo mundo é médium? Sim, todo mundo tem, né, um grau de mediunidade. Então, quando a gente entra no ambiente, geralmente a gente sente se é mais pesado, tá uma coisa estranha. Às vezes, eles acham que a pessoa, na verdade, é onde a pessoa está vivendo. Por quê? O que eu sempre falo, Fael? Quando a gente faz uma terapia de ambiente, o que a egrégora faz? Ela entende se tem portais abertos. Portais são passagens dimensionais, né, de entidades. Então, às vezes, o obsessor acha a gente passando pelos portais. Às vezes, o que acontece? Muita gente que morre não acredita que morreu, não sabe que morreu e fica vagando, né, na outra dimensão e entra na nossa casa pelos portais. E aí a pessoa fala: bom, eu gostei dessa pessoa aqui, ela tá reclamando de dinheiro, tá reclamando do relacionamento, eu gostei, eu tive aquela sensação de que eu quero ficar com essa energia para mim e vou sugar a energia da pessoa. São os parceiros de afinidade, que têm afinidade com o que a gente pensa, né? Então eles acabam ficando com a gente e sugando toda a nossa energia. E é por isso que a gente tem que fechar portais. Então, o que a egrégora faz? Ela entra no ambiente, mapeia o quarteirão, né? Ela entra naquele ambiente, entende quantos portais tem abertos, fecham aqueles portais para não ter mais as passagens das entidades lá naquele local. É claro que você vai para uma festa, você vai, né, no mercado, você vai no açougue, tem portal, em todo lugar tem aberto. Mas dependendo da tua energia, da tua frequência, não vão te afetar. O problema é quando você está lá em casa pensando com raiva, com ódio de alguma coisa, aí as entidades, eles sentem isso e tem muitas que querem sentir isso, né? E aí fica lá um parceiro de afinidade que é o encosto. A tal da bateria que você sempre fala, né? Nós somos uma bateria negativa para eles. Então, quanto mais a gente reclama, mais a gente alimenta os espíritos negativos, né? Então, E aí até os locais que são públicos, coletivos, né? Às vezes as pessoas têm uma interpretação diferente. Falam, eu vou no mercado e é muito ruim. Realmente, alguns, não sei por que, o mercado é um lugar que as pessoas vão fazer compra, não sei, né, e praticamente é muito democrático. Quase todo mundo vai em mercado, sim, né? Shopping nem tanto, mas mercado, essas coisas de bem comum, as pessoas estão indo, a pessoa vai muito mais no mercado do que num hospital, com vamos ser certeza. franco, né? Embora o pessoal fala da densidade do hospital, de um necrotério e tal, num cemitério, mas ninguém vai passear todo dia lá. Sim. Agora, no mercado tem gente que está todo dia marcando presença, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco, porque às vezes a pessoa fala assim, naquele mercado específico eu me sinto bem e no outro não. E aí se tem relação com questões que envolvem aspectos além do nosso alcance, do tipo a energia de uma rede, dos proprietários, algo que tenha acontecido ali, as intenções, ou se isso tem a ver com o fluxo só de pessoas, sabe? Tá? É tudo, na verdade, né? Então, primeira coisa que a gente mapeia, a gente faz análise espectral de ambiente. A gente entende que tipo de energia tem lá. E aí não é energia do local daqui dessa vida, é de todo e sempre, né, que tem lá, porque a gente faz a terapia na Terra. Então, por exemplo, se lá há 200 anos atrás aconteceu alguma tragédia, alguma briga, desova de corpo,
qualquer coisa que aconteceu, que as pessoas estão lá, que aquela energia está lá ainda, aquela energia, ela se funde com a energia de todo mundo que está no mercado. Tanto as pessoas que estão lá, né, trabalhando, quanto as pessoas que vão. Então, tem gente que tem mais sensibilidade. Então, você fala assim, nossa, eu fui naquele mercado lá, aquilo lá é uma uruca. Nossa, que clima pesado. Às vezes não é das pessoas que estão lá, e sim do ambiente, do que foi lá há tanto tempo atrás. Então, a egrégora, eles trazem desde quando tem aquela energia lá, né? Por exemplo, há 250 anos atrás teve uma briga de território. Muita gente morreu, né? Teve muita briga, muita família morreu. Então fica aquela energia impregnada lá. E muitas vezes as entidades nem saem de lá. Eles ficam vivendo aquela cena em looping. Então aquilo lá vai ficando mais impregnado ainda. Então a egrégora vai lá, retira, né? Limpa essa energia e encaminha as entidades que estão lá para o hospital de cura. Né? Então, essa é a energia da Terra. Mas tem a energia de quem trabalha. Geralmente, as pessoas que estão trabalhando, né? A gente, no começo, é até legal. Eu vou trabalhar, aí começa a ficar cansado, reclamar do chefe, reclamar, né, de que, eu tenho que ganhar mais, e é normal em todo trabalho, né? Quem nunca fez isso? Então, fica aquela energia lá, né, impregnada. Eu vou ter que trabalhar? Nossa, eu tenho que acordar para trabalhar naquele lugar? Aí fica aquela energia negativa. E das pessoas que entram lá. Você vai no mercado porque você precisa, mas não é legal, né? Você fica 1h30, 2 horas lá, você vai pegar toda a compra, colocar no carrinho, tirar a compra do carrinho, passar lá na esteira, pagar, colocar no carrinho de novo, colocar no teu carro e ir embora, e ainda tem que arrumar toda a casa. Não é uma... Assim, tem gente que gosta. Minha mãe e meu pai adoravam ir no mercado no final de semana. Mas, assim, a maioria não, porque a gente está no dia a dia, no corre-corre. E outra coisa, muita gente vai e não consegue comprar o que gostaria. Então tem aquela energia também, nossa, da escassez. Olha, é muito caro. Eu não vou comprar, mas eu queria tanto comprar, né? Sabe? Então vem tudo junto. Vem a energia de, nossa, eu tenho que ir, é um trabalho que eu tenho que ter. A energia de, eu tenho que chegar em casa e desfazer toda essa compra. A energia de que, eu querer comprar muito mais, mas eu não consigo me dar esse luxo. Então, é muita energia, é uma explosão de energia. Então, a gente entra, às vezes, e dependendo das pessoas que estão lá no local, das pessoas que trabalham e da energia que tem e dos portais abertos, fica muito mais pesado. Tem olha, eu já fui em mercados que tem uma energia mais leve, mas geralmente são menores, né? Aqueles mercados de bairro, geralmente menor. Mas quando tem muita aglomeração, muita passagem de pessoas, o negócio fica pior, claro, né? Vai reverberando muito mais porque tem muito mais energia lá, que são as pessoas e até do local. Por isso que a gente tem que entender o que tem lá. É aquela questão até quando o mercado põe em promoção, né? Gera uma energia de disputa. Nossa. Que parece que um tem que pegar antes do outro, né? Não, eu já vi, muitas vezes, tem um cara que ele fica falando, né? Ele chamava, acho que Boca de Ferro, ele fica falando, que agora tá não sei quantos reais mais barato. O mercado inteiro para e vai correndo. Às vezes é 10 reais mais barato. Olha, é psicológico, né? Não, porque eu tenho que pegar, sabe aquela coisa de eu tenho que pegar primeiro, esse é meu, até briga sai. Passa rasteira até na avó, o cara passa rasteira. Todo mundo, até eu vi gente caindo já por conta disso, sabe? E não é um absurdo, parece que tá de graça o negócio, mas é aquela energia de disputa. Por quê? Disputa de território, briga de tribo, entendeu? Então tudo isso, aquela energia que tá lá, ela se junta com a energia das pessoas que estão lá. E muitas vezes acontecem coisas parecidas do que aconteceu em 200 anos atrás, 150 anos atrás. Né? E a questão, a gente está falando do ambiente. Muitas vezes eu observo que as pessoas estão muito ligadas à questão do espírito, né? De um obsessor, ou de um espírito que tem afinidade com um local. Mas dentro dos estudos espiritualistas, das mais diversas vertentes, o aspecto da larva astral, acho que é mal compreendida pelas pessoas, que as pessoas têm uma confusão com isso, às vezes acreditam que é algo relacionado a espírito, que a larva astral, ela faz parte de um organismo de ataque, mas tem muitas pessoas que já entendem que essa larva astral também é fruto de pensamentos do próprio meio também, né? Pensamentos, sentimentos, emoções. Então, quanto mais gente tem, mais larva astral tem, né? Então, às vezes, a gente chega no local, a gente tá até limpo, né?
A gente tem que entender, é óbvio, que se tem chips, implantes, que também mexem com a nossa energia, mas às vezes chega num local, você tá limpo, e você traz essa larva com você depois. Muitas vezes que a gente vai no hospital, por exemplo, eu lembro que eu fui num curso do Wagner, e ele falou disso, que em hospital, por exemplo, tá nas paredes, tá impregnado. É muita energia. Claro que tem gente que vai chegar lá e falar, nossa, eu me curei, ótimo. Mas a pessoa que vai no hospital geralmente vai por quê? Porque tá doente. Então tem muita energia daquela densa, né? Será que eu vou me curar? Será que a pessoa vai sobreviver? E fica impregnado lá. Então, se a gente não tá preparado para entender que tem que se limpar depois, a gente traz. E aí começa a reverberar na nossa vida no dia a dia. E aí vai. É um negócio, é como se fosse um vírus, né? Astral. É um vírus astral. Então é um negócio que vai impregnando e a gente não consegue controlar, porque muitas pessoas não acreditam que existe esse mundo dimensional. Por isso que é interessante a gente entender. Tem coisas que é do corpo, tem coisas que é da nossa mente, mas muitas coisas são de chips, implantes, larvas, tudo que a gente pega naquele ambiente e traz pra gente, né? Então a gente tem que fazer uma limpeza energética. Olá, eu sou a Thaís Joia. Se você gostou desse corte, assista o episódio completo aqui na descrição e te convido também para ir lá no meu site, no thaisjoiaterapias.com.br/mude de vida.